E o mês passado foi tratado sobre essa questão de suicídio. E uma das matérias do vereador é exatamente sobre medidas de prevenção ao suicídio na rede pública de ensino de Matão. Porque o mês passado nós mostramos na rede pública de saúde o que o matonense tem à disposição, né? Onde é que se pode buscar auxílio, atendimento, apoio, enfim. Mas isso vai realmente para dentro das escolas de alguma maneira. Sobretudo quando a gente pensa que é um assunto que atinge principalmente e especialmente adolescentes, por exemplo. Uma época muito confusa. A adolescência é um momento muito delicado, mudanças de hormônios, mudanças de todo quanto é tipo, inseguranças naturais da época, né? E se você pega um quadro depressivo associado a isso, você vira uma complicação na cabeça do menino aí, ou da moça, enfim, da adolescente, né? Então, e ele está o quê? Ele está num momento estudantil, então está mais do que certo. É um dos assuntos que foram incluídos, um dos assuntos incluídos ontem na sessão, e exatamente de autoria dele. Então, agora sim, vereador Paulo Bernardi, muito bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia, Dalberto, bom dia a todos os amigos da Saudade FM. Estou à disposição, Daércio. Muito obrigado, viu? Entre os assuntos que eu vi aqui ontem, e eu já falava agora há pouco, enquanto eu aguardava o seu contato, é este, que eu dizia, olha, o mês passado, por ocasião de um mês dedicado à questão do suicídio e tal, a gente foi ver no município de Matão, na área de saúde, que havia disponibilizado. Temos a quem recorrer, temos, mesmo na rede pública, aí um aparato aí para esse serviço. Mas o senhor trouxe aqui um requerimento que para mim é muito importante, que achei muito importante, porque, sobretudo, esses problemas se dão dentro de uma fase estudantil, de criança, adolescência, na adolescência principalmente e tal. E aí nós estamos falando de uma pessoa que está dentro de um momento escolar, e essa sua inclusão de medidas de prevenção ao suicídio na rede pública de ensino, esse seu projeto, na verdade, aprovado ontem, então acho que completa um outro setor que também tem que se dedicar a isso, vereador. Parabéns pela iniciativa, foi muito boa. Muito obrigado, Daércio. Daércio, é verdade, você tem toda a razão. Nós temos um aparato próprio para cuidar das pessoas que tentaram o suicídio ou que manifestam essa intenção antes de fazer qualquer ato tentado contra a própria vida. A grande questão, Daércio, é você fazer o chamado preventivo. Então nós temos que fazer um preventivo. Ontem, por exemplo, eu consegui uma informação por parte do hospital e aí fiquei um tanto quanto estarrecido, que nos últimos 3 anos em Matão nós tivemos mais de 200 tentativas de suicídio que chegaram ao pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzone. Então é um número que me deixou bastante assustado, porque eu não imaginava que tinham tantas pessoas que tentassem contra a própria vida. Não sei se você se lembra ou não, há alguns anos atrás, nós fizemos, através da OAB, uma cartilha de prevenção ao abuso sexual. Era uma cartilha muito didática, uma cartilha que foi feita pela saudosa professora doutora Helena Oliveira, pela Juju e pela Maíra, filha da Juju, e nós acabamos distribuindo essas cartilhas em toda a cidade de Matão, e essa cartilha trouxe um reflexo que algumas pessoas que sofreram abuso se identificaram nessa cartilha e fizeram a denúncia em relação à situação que elas estavam vivendo. A ideia nossa é fazer isso também a nível do suicídio. Criar uma cartilha, criar um grupo usando a imprensa, usando todas as matizes religiosas, usando a sociedade civil organizada, para nós identificarmos os focos, porque eu disse ontem na ação da Câmara, Daércio, que o hospital tem um sistema de informática, um sistema de controle de tudo que acontece lá dentro, e ele tem, por exemplo, aonde estão os focos, por exemplo, que bairro é o maior índice de tentativa de suicídio, qual é a faixa etária. Então nós podemos usar essa base de dados do hospital, evidentemente com todas as cautelas relativamente ao sigilo, mas pelo menos identificar, olha, no bairro X teve 20 ou 30 tentativas de suicídio no ano do ano passado. Então, quer dizer, vamos começar um trabalho naquele bairro X, entendeu? Vamos focar aonde está o maior contingente de pessoas que tentaram contra a vida. Então, acho que é importante
essa iniciativa, a Câmara aprovou ontem, a vereadora Ana Mondini lembrou que ela também criou, um tempo atrás, uma semana de prevenção ao suicídio e à depressão. Então, tudo isso vem de encontro àquela necessidade que nós estamos verificando no município, porque eu não me conformo que nós possamos, em tese, perder 200 vidas em suicídio durante um ano, por exemplo, que eu acho uma coisa assustadora, é muito absurda. E a pandemia, Dércio, não houve um aumento muito brutal em relação a isso. Piorou, né? Não, foi a pandemia. A pandemia, se você pegar os últimos 3 anos... Não, já tinha. 200, não vou imaginar, 200, 210, 220. Então foi um acréscimo pequeno em relação àquilo que poderia ser... se não tivesse pandemia. Exatamente, entendeu? Não, foi por conta da pandemia. Não, infelizmente não, entendeu? A pandemia manteve os números, aumentou um pouquinho, mas manteve, em regra, os números já registrados. Eu andei conversando esses dias com profissionais de área de comportamento, de tal, e eles estão dizendo que eles percebem nos consultórios deles, psicólogos, pessoal, né, que, assim, impressionante também o número das pessoas que passaram a sofrer outras síndromes aí. Ontem, vi uma escola em Recife lá, que deu síndrome de pânico em vários alunos ao mesmo tempo. Você viu as imagens? Sim, coisa impressionante. Quer dizer, a pessoa nunca teve nada parecido, de repente tá... Eles dizem, olha, metade da população hoje está com algum distúrbio de ansiedade, por exemplo, que pode crescer, evoluir para outros distúrbios e levar até a consequências mais sérias. Quer dizer, a situação que já não era aceitável, como já dizia o vereador, pode aumentar até. E tem gente que acha que campanhas assim não dão resultado. Tem gente que acha que não... Gente, não é verdade. Por que o Brasil zerou o número de poliomielite? Né? Por quê? Porque trabalhou preventivamente, sistematicamente. É certeza que desde que criaram o Outubro Rosa, o Novembro Azul, muita gente que tinha tabu, não sei o quê, passou a fazer os exames todo ano. E agora, por exemplo, nessa questão do suicídio, que foi no mês passado, o assunto, o mês dedicado a isso, você vê, há decorrências disso, porque as famílias hoje já sabem mais. Espera aí, fica atento ao comportamento das pessoas, que isso pode acontecer. Em decorrência disso, por exemplo, veio esse projeto aqui, que se foi aprovado ontem, ele certamente nasceu um pouco antes, né, vereador? E pode ter decorrido, por exemplo, do mês de março, que foi dedicado a isso. E assim vai. Ele nasceu no mês de março, né? Foi aprovado agora, porque tem a tramitação burocrática da Câmara, tem o prazo de emenda, aquela história toda, mas ele foi concebido e protocolado no mês passado. Uma das grandes dificuldades aqui dos entrevistados que nós conversamos em março sobre esse assunto, vereador, era identificar sinais, ou seja, a pessoa emite sinais de um possível suicídio, ou por palavras, ou por gestos, enfim. E os profissionais ensinaram aqui como reconhecê-los. Daí vem a minha pergunta. Essa sua inclusão de medidas de prevenção ao suicídio na rede pública contempla, por exemplo, treinamento dos professores para que eles tenham uma percepção de sinais, por exemplo? Dércio, na verdade é assim, nós atribuímos, como nós não podemos, há uma limitação da função do vereador, o meu projeto de lei diz assim: as medidas consistem em grupo de apoio, palestras informativas e elaboração de cartilhas. Então, tudo isso pode ser feito em conjunto, não estamos atribuindo apenas à Prefeitura essa iniciativa, mas a toda a sociedade civil, entendeu? Então, a Prefeitura vai liderar esse processo junto à Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, envolver todos. Eu falei, nós temos que envolver as paróquias, as igrejas evangélicas, todas as outras igrejas, os clubes de serviço, com uma campanha muito interessante, muito incessante em relação a isso, entendeu? Nós temos que conscientizar, e você disse uma coisa um pouquinho antes de eu voltar a falar com você, dizendo que, não, as pessoas às vezes não acreditam nisso. Eu sou testemunha que isso dá certo, Dércio. Que na cartilha de abuso sexual, nós tivemos pelo menos 2 casos que as crianças declararam na delegacia de polícia que apenas identificaram que estava sendo vítima de abuso após lerem a cartilha. Isso está declarado, isso não é balela, está declarado, depoimento prestado na delegacia de polícia. E ainda que fosse um só, já valeu a pena.
Já valeu a pena, não tenha dúvida disso. Não estamos imaginando que vamos salvar 200. É irreal imaginar um negócio desse. Mas se salvar um, já valeu a pena totalmente. Não tem dúvida. Valeu a pena totalmente. Agora, em outro requerimento, por que é que o senhor pede informações à Prefeitura sobre o processo de aprovação de novos loteamentos no município de Matão? Por quê? Dércio, eu aprovei 2 leis do ano passado. Uma delas dizia a respeito à implantação obrigatória de pontos de ônibus no loteamento e a outra dizia a respeito à obrigação do loteador não só de plantar árvores, mas como cuidar das árvores por 3 anos. Porque eu tenho visto alguns lugares, ando em alguns lugares pela cidade e vejo alguns loteamentos com poucas árvores, e as que estão ainda vivas, elas estão ou tortas ou nascendo com forquilha dupla, ou seja, estão fadadas a serem suprimidas num momento muito próximo. Então, eu fiz esses 2 projetos de lei e pedi à Prefeitura para saber quais são os loteamentos que estão aprovados, qual é como é que chama, o procedimento, o processo de aprovação do loteamento, para eu saber, inclusive, quais são os loteamentos que vão ser obrigados a cumprir essas 2 leis da minha autoria. Ok. Num outro, interessante a ideia, agora não sei se vai encontrar nas indústrias aqui, particularmente na indústria Baldan, como o senhor se refere a ela, e na Marquesan, respaldo enfim, e concordância. Mas, de qualquer maneira, há um requerimento seu ontem aprovado que diz assim: requerimento do vereador Paulo Augusto Bernardi requer às empresas Baldan e Marquesan, a título de colaboração com os pequenos e médios agricultores de nossa cidade, que se utilizam dos implementos, promovam a reforma desses implementos que estiverem ainda em condições de reparos. Antes de apresentar o requerimento, o senhor conversou com as indústrias? Conversei, Dércio. Conversei. Eles topam? Então, o sinal é muito positivo. Tá? Eu acho que eu não posso garantir, evidentemente, porque foram tratativas iniciais. Eu conversei com o Celso, com o Alexandre, com o Valtinho Baldan, e conversei com o João Marquesan também. Eles me sinalizaram muito positivamente que vão cuidar com muito carinho disso. Eu quero crer que eles vão acolher o meu pedido e fazer essa reforma, porque são 12 ou 13 implementos agrícolas que estão lá na Casa da Agricultura e estão esperando, porque foram implementos que foram, enfim, usa, e quem usa a Prefeitura deveria cuidar, acaba não cuidando. Então eu tive algumas sugestões de algumas pessoas que emprestaram, alugaram equipamentos, principalmente as pequenas e médias propriedades rurais, que não têm condição de ter todo esse arcabouço de equipamentos de modo próprio, que o equipamento às vezes vem precisando de reparo. Então a própria pessoa que alugou acaba sendo obrigada a fazer um pequeno reparo para o equipamento voltar a funcionar adequadamente. Então eu disse que a partir disso, conversei com a Casa da Agricultura, fui lá ver os equipamentos, realmente estão em estado não muito legal, estão muito ruim, e aí acho que as empresas vão colaborar. Eu tenho firme convicção que a Baldan e a Marquesan não vão faltar mais uma vez em colaborar com a cidade de Matão, como vem fazendo aí ao longo de toda a trajetória dessas 2 importantes famílias e indústrias do município de Matão. Agora, a leitura desse requerimento pode dar a entender que todo e qualquer produtor que tiver um implemento já usado e que esteja em condição de ser reutilizado após uma reforma, poderia ser contemplado. Mas agora o senhor está dizendo que são implementos que já estão num determinado... Seriam só aqueles que estão nesse lugar? Não, aí os que estão na Casa da Agricultura. Né? Os equipamentos... Tá. Porque a Casa da Agricultura, ela aluga, eu não sei se empresta ou aluga, de fato, eu me declaro ignorante nessa matéria. Eu acho que aluga ou empresta, eu não sei como é que funciona. Para pequenos e médios agricultores da cidade de Matão. O senhor se refere a essa frota, vamos dizer assim, específica? Isso, exatamente. É uma frota que existe na Casa da Agricultura, que é o que o município comprou ao longo da história, ou ganhou ao longo da história, e que ficou lá, e são implementos que são tanto quanto antigos. Entendi. Ficaram um certo tempo sem os cuidados necessários, sem reforma, enfim, porque o uso é muito específico, né? O uso das propriedades pequenas e médias propriedades rurais. Então, estão na Casa da Agricultura. Então, a grade, subsolador, perfurador de solo, plantadeira, tem tudo lá, roçadeira, tem tudo na Casa da Agricultura para que seja alugado para pequenos e
e médios agricultores, entendeu? Então são esses, eu disse claramente que são implementos que estão na Casa da Agricultura. Esses equipamentos aqui que eu peço para a Marquesan e para a Baldan reformar e devolver ao uso da população, no caso especificamente daqueles que utilizam basicamente os pequenos e médios agricultores. Ok. Vereador, muito obrigado por sua participação aí. Bom dia, pela sua gentileza, agradeço mais uma vez. E disponha sempre da gente. Muito obrigado, bom dia, vereador. Daércio, você me permite 30 segundos? Claro que sim, até mais. São só 30 segundos. Primeiro, anunciar para vocês, eu anunciei, agora falando em nome da UAB, nós vamos agora, às 9 horas da manhã, entregar o resultado da campanha que nós fizemos de caixas de bombom para pai e para o asilo. São quase 300 caixas de bombom que arrecadamos junto à advocacia e aos amigos da advocacia. E também cumprimentar a Saudades FM, os 30 anos de fundação, parabenizar você, parabenizar Júlio, Teodoro, enfim, toda a família Marichen pelos 30 anos da Saudades FM e evidentemente extensivo a todos os jornalistas e funcionários das emissoras que compõem o Grupo Paulista de Comunicação. Parabéns a vocês e sucesso. Muito obrigado pela lembrança e pelas homenagens. Um grande abraço, vereador. Um abraço, Sérgio. Conversamos com o vereador Dr. Paulo Bernardes sobre algumas de suas propostas aprovadas ontem na sessão.